Desde os tempos antigos até os dias de hoje, o dízimo tem sido um tema de debate e prática entre comunidades religiosas em todo o mundo. Para alguns, é uma obrigação sagrada, uma expressão tangível de devoção e fidelidade a Deus. Para outros, é um conceito antiquado, envolto em controvérsia e mal-entendidos. No entanto, ao examinarmos as Escrituras Sagradas, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, somos confrontados com uma rica tapeçaria de ensinamentos e princípios que vão muito além da simples entrega de recursos financeiros. Nós vamos mergulhar nas páginas da Bíblia para descobrir o que ela realmente diz sobre o dízimo, desde suas origens históricas até seus significados espirituais mais profundos, e se o dízimo deve ser observado nos nossos dias. Antigo Testamento, origem do dízimo. No Antigo Testamento, a prática do dízimo tem suas raízes em práticas antigas de oferta e sacrifício. A palavra dízimo deriva do termo hebraico ma'aser, que significa 10ª parte. Essa prática era comum entre diversos povos da antiguidade, mas ganhou significado especial entre os hebreus. Abraão e Melquisedeque, Gênesis 14:20. A primeira menção registrada sobre o dízimo é no encontro entre Abraão e Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Após a vitória de Abraão em uma batalha, ele oferece a Melquisedeque o dízimo de tudo. Este episódio é significativo porque estabelece a prática do dízimo como uma forma de reconhecimento da bênção e da autoridade espiritual. Jacó em Betel. Gênesis 28:22. Mais tarde, Jacó faz um voto a Deus em Betel, prometendo que se Deus o protegesse em sua jornada e lhe desse alimento e vestimentas, ele daria a Deus o dízimo de tudo. Esse evento mostra como o dízimo estava ligado ao reconhecimento da provisão divina e à expressão de gratidão e devoção. Esses relatos, embora não forneçam instruções detalhadas sobre como o dízimo deveria ser praticado, estabelecem uma base para a prática entre o povo de Deus. Posteriormente, no período do Êxodo e da instituição da lei, o dízimo seria incorporado como parte do sistema religioso e social, destinado ao sustento dos sacerdotes e levitas, à manutenção do templo e ao apoio aos necessitados. No Antigo Testamento, o propósito do dízimo estava intrinsecamente ligado à estrutura religiosa e social da sociedade hebraica. Era uma prática destinada a sustentar o sistema sacerdotal, contribuir para o funcionamento do templo e cuidar dos necessitados. Aqui estão os aspectos-chave: sustento dos sacerdotes e levitas. Uma parte significativa dos dízimos era designada para sustentar os sacerdotes e levitas, que não recebiam terras como herança, mas serviam no templo e ensinavam o povo sobre a lei de Deus. Números 18, do 20, 1 a 24. O dízimo era uma maneira de garantir que esses líderes religiosos pudessem se dedicar inteiramente ao serviço de Deus e à comunidade. Segundo aspecto, manutenção do templo e dos serviços religiosos. Outra parte dos dízimos era utilizada para a manutenção do templo, incluindo a compra de sacrifícios, manutenção das instalações e realização dos rituais e festivais religiosos prescritos pela lei. Deuteronômio 12, do 6 ao 7. O templo era o centro da vida religiosa e cultural de Israel, e o dízimo garantia que seu funcionamento fosse assegurado. E em terceiro, assistência aos pobres e estrangeiros. Além de sustentar os líderes religiosos e o templo, uma parte do dízimo era destinada aos necessitados, incluindo órfãos, viúvas, estrangeiros e pobres. Deuteronômio 14, 28 e 29. Isso refletia a preocupação de Deus com a justiça social e a solidariedade dentro da comunidade, garantindo que ninguém ficasse desamparado. Esses propósitos do dízimo no Antigo Testamento demonstram como essa prática não era apenas um ato de devoção religiosa,
mas também uma expressão tangível do compromisso com a comunidade e a justiça social, garantindo o cuidado dos líderes espirituais e o bem-estar dos menos favorecidos. Uma parte significativa do ensinamento sobre o dízimo no Antigo Testamento está relacionada às promessas de bênçãos para aqueles que obedecem a essa prática e às advertências de maldições para aqueles que a negligenciam. O livro de Malaquias, em particular, destaca esse tema de forma contundente. Aqui está uma análise mais detalhada. Malaquias 3, do 10 ao 12. Este trecho é frequentemente citado em discussões sobre o dízimo. Deus, por meio do profeta Malaquias, desafia o povo a trazer todo o dízimo aos tesouros do templo, prometendo abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medida sobre aqueles que o fizerem. Ele também promete repreender o devorador por causa deles, protegendo seus recursos e garantindo sua prosperidade. Mas qual é o contexto de Malaquias? Bom, é importante considerar o contexto em que Malaquias estava profetizando. O povo de Israel estava vivendo em tempos difíceis, moral e espiritualmente. Eles estavam negligenciando suas responsabilidades religiosas, incluindo a prática do dízimo. Malaquias os exorta a retornar ao Senhor e a obedecerem a Ele em todas as áreas de suas vidas, incluindo suas finanças. Princípio da fidelidade e confiança. O ensinamento sobre o dízimo em Malaquias enfatiza o princípio da fidelidade e confiança em Deus. Aqueles que confiam em Deus o suficiente para obedecerem a Ele no dízimo são abençoados, enquanto aqueles que retêm seus recursos são advertidos das consequências. Aplicação para hoje. Embora o contexto específico de Malaquias seja dirigido ao povo de Israel, em um momento particular de sua história, o princípio subjacente de confiar em Deus e obedecer a Ele em todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossas finanças, ainda é relevante para os crentes hoje. Em resumo, as passagens sobre o dízimo no Antigo Testamento, especialmente em Malaquias, destacam a importância da obediência e confiança em Deus, prometendo bênçãos para aqueles que são fiéis em trazer seus dízimos e advertindo sobre as consequências da negligência nessa área. No Novo Testamento, Jesus aborda o tema do dízimo em várias ocasiões, oferecendo insights importantes sobre a prática e sua relação com a vida espiritual. Aqui estão alguns pontos-chave sobre o ensino de Jesus. Mateus 23 e 23 e Lucas 11:42. Em Mateus 23, 23, Jesus repreende os escribas e fariseus, dizendo: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Aqui, Jesus critica a hipocrisia dos líderes religiosos que observam rigorosamente a prática do dízimo, mas negligenciam os aspectos mais essenciais da fé, como a justiça e a misericórdia. Isso enfatiza a importância de um coração transformado e de uma prática religiosa que reflita os valores do reino de Deus. Contexto da ética do reino. O ensino de Jesus sobre o dízimo está inserido em seu contexto mais amplo da ética do reino de Deus. Ele não rejeita a prática do dízimo em si, mas questiona a motivação e o coração por trás dela. Jesus está interessado em uma religião autêntica que vai além das formalidades externas e se concentra na transformação interior e no amor ao próximo. ênfase na generosidade e coração. Enquanto Jesus não anula a prática do dízimo, ele enfatiza a importância de uma generosidade que vai além das obrigações legais e é motivada pelo amor e pela compaixão. Em outras passagens, como a história da viúva pobre, em Lucas 21, do 1 ao 4, Jesus elogia aqueles que dão sacrificialmente, mesmo que seja uma pequena quantia, porque dão de coração. Veja também a libertação da legalidade. Jesus também introduz uma nova perspectiva sobre a relação dos crentes com a lei.
Ele traz uma mensagem de libertação do legalismo e da escravidão das práticas rituais, enfatizando a importância da fé, do amor e da graça. Nesse sentido, a prática do dízimo não é mais uma obrigação legal, mas uma expressão voluntária de gratidão e compromisso com Deus. No Novo Testamento, além de abordar diretamente a prática do dízimo, Jesus e outros escritores neotestamentários ensinam princípios mais amplos relacionados à generosidade, ao coração e à motivação por trás das doações. Aqui estão alguns pontos-chave. 2 Coríntios 9, 6 e 7. Neste trecho, o apóstolo Paulo ensina sobre os princípios da semeadura e da colheita. Ele incentiva os crentes a darem de acordo com o que decidiram em seus corações, não de forma relutante ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Paulo destaca que aqueles que semeiam com generosidade colherão com generosidade, enfatizando a conexão entre a atitude do coração e a bênção de Deus sobre os doadores. Filipenses 4, do 15 a 19. Nesta passagem, Paulo expressa sua gratidão pela generosidade dos filipenses em apoiá-lo em seu ministério. Ele destaca que não é a abundância ou a falta que importa, mas sim o ato de dar com generosidade e sacrifício. Paulo também ressalta a promessa de Deus de suprir todas as necessidades daqueles que dão de acordo com sua vontade, reforçando a confiança na provisão divina. Em Atos 20:35, Jesus é citado por Paulo neste versículo, onde ele diz: "Há mais felicidade em dar do que em receber." Essa declaração de Jesus ressalta a alegria e a satisfação que vem de ajudar e servir aos outros, destacando a natureza transformadora do ato de dar. Libertação do legalismo. Assim como no ponto anterior, o Novo Testamento enfatiza a libertação dos crentes do legalismo e da obrigação religiosa em relação ao dízimo e às ofertas. Em vez disso, os crentes são encorajados a dar com generosidade, sacrifício e alegria, em resposta ao amor e à graça de Deus em suas vidas. Esses princípios do Novo Testamento sobre generosidade, coração e motivação para dar ampliam o ensino sobre o dízimo, enfatizando a importância da atitude interior e do propósito do coração ao contribuir para as necessidades da igreja e dos outros. No Novo Testamento, encontramos diversos ensinamentos e exemplos sobre a contribuição financeira dos crentes para o sustento dos líderes e as necessidades da comunidade cristã. Essa prática reflete o princípio da comunhão e do cuidado mútuo dentro do corpo de Cristo. Aqui estão alguns pontos relevantes. 1 Coríntios 9, do 7 ao 14. Neste trecho, o apóstolo Paulo defende o direito dos obreiros do Evangelho de receberem apoio financeiro daqueles a quem servem. Ele compara o ministério cristão com outras profissões que recebem compensação por seu trabalho. Paulo destaca que aqueles que pregam o Evangelho têm o direito de viver do Evangelho, mas ele também faz questão de não usar esse direito para evitar qualquer obstáculo ao Evangelho, demonstrando sua abnegação e preocupação com a propagação da mensagem de Cristo. Filipenses 4, do 15 ao 19. Já mencionado anteriormente, este trecho mostra a prática de apoio financeiro dos crentes a Paulo em seu ministério. Os filipenses contribuíram regularmente para suas necessidades, demonstrando uma parceria ativa na propagação do Evangelho e no sustento daqueles que se dedicavam ao serviço ministerial. Em Ateus 2:44 e 45 e Ateus 4:32 a 37. Nestes relatos sobre a igreja primitiva em Jerusalém, vemos um exemplo poderoso de compartilhamento de recursos entre os crentes. Eles vendiam suas propriedades e bens e distribuíam o produto entre todos, de acordo com as necessidades de cada um. Essa prática demonstra um profundo senso de comunhão e solidariedade dentro da comunidade cristã, onde ninguém tinha necessidade, pois todos contribuíam para o bem comum. 2 Coríntios 8 e 9.
Nestes capítulos, Paulo incentiva os coríntios a contribuírem para a coleta de ajuda aos santos em Jerusalém, que estavam enfrentando dificuldades. Ele os exorta a darem de acordo com suas possibilidades e com um coração generoso, lembrando-lhes que Deus ama quem dá com alegria e suprirá todas as suas necessidades. Esses exemplos e ensinamentos do Novo Testamento destacam a importância da contribuição financeira dos crentes para o sustento dos líderes e as necessidades da comunidade cristã, enfatizando a prática da generosidade, solidariedade e comunhão entre os irmãos na fé. Um tema importante no Novo Testamento é a libertação dos crentes da rigidez da lei judaica, incluindo as prescrições sobre o dízimo. Essa liberdade é central para o ensino de Jesus e dos apóstolos, que enfatizam uma abordagem mais centrada no coração e na relação pessoal com Deus. Aqui estão alguns pontos relevantes. Romanos 6,14. Paulo ensina que os crentes não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Isso significa que a justificação diante de Deus não vem pela observância da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Essa liberdade da lei inclui todas as suas prescrições rituais, incluindo o dízimo, que não é mais uma obrigação legal, mas uma expressão voluntária de devoção e gratidão. Gálatas 5:1. Paulo exorta os crentes de Gálatas a permanecerem firmes na liberdade que Cristo lhes concedeu e a não se sujeitarem novamente ao jugo da escravidão da lei. Isso inclui a libertação das práticas rituais judaicas, como a circuncisão e as observâncias do calendário religioso, que não são mais requisitos para a salvação ou para uma vida cristã autêntica. Colossenses 2:16 e 17. Paulo lembra aos colossenses que ninguém deve julgá-los com base em práticas rituais, incluindo a observância de festas religiosas, luas novas ou sábados. Essas coisas eram sombras do que haveria de vir, mas a realidade é encontrada em Cristo. Isso indica que as práticas rituais do Antigo Testamento foram cumpridas em Jesus, e os crentes agora vivem em uma nova realidade de graça e liberdade em Cristo. Hebreus 7:18 e 19. O autor de Hebreus destaca a superioridade do sacerdócio de Cristo em relação ao sacerdócio levítico e, por extensão, a lei que o sustentava. Ele afirma que a lei anterior foi anulada devido à sua fraqueza e inutilidade e introduz uma esperança melhor pela qual nos aproximamos de Deus. Isso implica uma nova abordagem em relação à prática do dízimo e outras prescrições rituais da lei. Em suma, o Novo Testamento ensina que os crentes estão libertos da obrigação legal da lei judaica, incluindo as prescrições sobre o dízimo. Em vez disso, eles são chamados a viverem uma nova realidade de graça e liberdade em Cristo, onde as práticas religiosas são motivadas pelo amor e pela devoção, não pela obrigação legal. O estudo sobre o dízimo nos ensinamentos bíblicos, abrangendo tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, revela uma rica tapeçaria de princípios espirituais e práticas religiosas. No Antigo Testamento, o dízimo é estabelecido como uma prática de reconhecimento da bênção divina, destinada a sustentar os líderes religiosos, manter o templo e cuidar dos necessitados. Passagens como as encontradas em Malaquias enfatizam a importância da fidelidade e da confiança em Deus, prometendo bênçãos para aqueles que são fiéis em suas ofertas. No Novo Testamento, Jesus traz uma nova perspectiva sobre o dízimo e as práticas religiosas em geral. Ele enfatiza a importância do coração e da motivação por trás das doações, destacando princípios de generosidade, amor e liberdade em relação à lei. Os apóstolos, como Paulo, complementam esse ensino, encorajando os crentes a contribuírem para o sustento dos líderes e as necessidades da comunidade cristã, não por obrigação legal, mas por amor e gratidão a Deus. Em última análise, o ensino bíblico sobre o dízimo nos convida a uma vida de generosidade, compromisso e confiança em Deus.
É uma prática que vai além da mera entrega de recursos financeiros. É um reflexo do nosso relacionamento com Deus e com os outros. Seja no Antigo ou no Novo Testamento, o princípio subjacente é claro. Deus ama um coração generoso, disposto a dar com alegria e sacrifício. Que possamos viver essa verdade em nossas vidas, contribuindo para o avanço do reino de Deus e para o cuidado daqueles ao nosso redor.